O choro dos jogadores brasileiros depois da vitória sobre o Chile numa disputa difícil que acabou em pênaltis gerou polêmica. Uns falaram do desequilíbrio emocional do time, outros compreenderam a pressão pela qual a equipe de Felipão está passando. Nós ouvimos o que a torcida pensa disso e também entrevistamos companheiros de profissão dos atletas brasileiros. Confira. Fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria. Representar o país em campo não é fácil, não. Estamos falando dos 23 jogadores convocados para a Copa. Os representantes da nação têm uma responsabilidade imensa nas costas. Trabalho duro vencer os melhores times de 32 países e ser campeão mundial em casa. Estamos quase lá, nas semifinais, e a pressão é cada vez maior. Eles estavam vivendo sob pressão e aquele entusiasmo que eles estavam tentando, e com toda a dificuldade, aquela prorrogação toda, e eles conseguiram aquilo, aflorou, né? E quando a pressão aumenta, é comum as emoções transbordarem. Eles estão passando aquilo que é o sentimento brasileiro, né? Todo mundo chora, né? Na hora do hino, na emoção de ganhar uma partida de futebol. Você acha normal eles chorarem? Normal, para mim eles estão certos, chorar, levar aquela emoção para dentro de campo. A pressão é tão forte, né? A responsabilidade é tão grande que acaba mexendo com a emoção dos atletas. Então eu a encaro como natural. É normal, né? Porque eu estou ali para perder, eu estou ali para ganhar. E às vezes a emoção acaba transbordando. Com certeza. Ninguém entende melhor dessa emoção como os colegas de profissão. Magalhães e Júnior Alves são jogadores profissionais do time São Bernardo Futebol Clube e assistiram pela TV o choro de alívio dos companheiros. É uma coisa que acontece de uma pessoa que vive realmente o jogo e sabe da dificuldade que é estar aqui dentro. Então acho que é normal esse tipo de situação, o jogador se sentir dessa forma. Um momento único ali, ainda mais tendo uma Copa no Brasil e podendo se classificar e podendo sair, né? Acho que foi bem normal. O time chega a treinar 7 dias por semana. São trabalhadores a serviço do futebol, atletas. Além do preparo físico, o lado emocional e psicológico também exigem atenção. Por se tratar de ser no Brasil, que a responsabilidade de trazer a Copa no Brasil, de deixá-la aqui dentro da nossa casa, isso deixa muito mais o pessoal mais nervoso, mas eu acho que agora estão melhor, estão cuidando melhor, o lado psicológico está sendo trabalhado, eu acho que já começou meio complicado, mas já está no caminho, está no rumo certo, com as coisas mais organizadas. Pois é, jogador de futebol é um trabalhador como outro qualquer. É verdade que o salário deles é um pouco diferente, né? Mas eles sentem a mesma pressão que a maioria dos trabalhadores vive no dia a dia. E quais as consequências que essa pressão provoca na saúde do trabalhador? É sobre isso que eu vou conversar aqui no estúdio do Seu Jornal com o Dr. Theo de Oliveira, que é médico do trabalho. Boa noite, Dr. Theo. Muito bem-vindo ao Seu Jornal. Qual que é a diferença entre essa pressão que um jogador de futebol, por exemplo, da seleção brasileira, sofre hoje e uma pressão que um trabalhador recebe na fábrica, no escritório? Bom, a gente não pode tentar comparar duas coisas que são absolutamente diferentes, né? Então, o jogador de seleção brasileira, pelo simples fato de ser da seleção brasileira, ele já chegou ao auge, ao cume, né, da sua carreira enquanto jogador de futebol. Ele já é realizado profissionalmente, ele já chegou talvez no ápice do ganho financeiro que qualquer profissão tem por trás. Agora, em relação a isso, ele sofre uma pressão muito maior, mas ele também tem um preparo, né? Ele está acostumado a ser pressionado também de forma muito intensa e o que a gente espera é que ele saiba lidar com essa pressão, né? Um trabalhador comum é totalmente diferente, quer dizer, ele ganha menos, ele tem uma importância menor para uma nação inteira, quer dizer, ele tem muita importância para a família, para as pessoas, para os colegas da fábrica, para os patrões, mas ele não tem importância para a nação como um todo, não causa uma comoção nacional.
Então, ele também não está acostumado a lidar com grandes pressões. Então, essa diferença é fundamental na hora da gente entender um episódio como esse. E, em segundo lugar, eu acho que é muito difícil você colocar uma análise em cima de uma reação pessoal do momento. Quer dizer, no Brasil você tem uma cobrança excessiva de comportamentos, né? E todo mundo quer analisar cada ato em si como se aquilo fosse uma coisa ou favorável ou contrária àquilo que seria um ideal do que é correto. Então, isso é descabido, não cabe esse tanto de análise. Eu acho que isso um colega deles, jogador de futebol, falou exatamente isso, é normal. Cada pessoa reage de um jeito, né? E essa reação não significa que seja boa ou que seja ruim. É a reação dele, é natural. Bem, a gente partindo agora para um outro campo, então, existem algumas diferenças entre categorias. Por exemplo, os bancários, eles sofrem pressão extrema para a questão de batimento para bater metas. Como é que funciona essa pressão para alcançar essas metas absurdas, muitas vezes? O grande problema é que existem algumas diferenças. Por exemplo, um metalúrgico não está exposto a uma pressão do público, né? Então, o público não tem contato direto com o indivíduo que está produzindo o carro. Um bancário está exposto a isso, né? Segundo lugar, a questão das metas. Quer dizer, quando você estabelece uma meta e dá ao profissional que vai cumprir aquelas metas condições para que ele cumpra a meta, né? Então você não vai ter grande pressão. O problema é que você coloca uma meta que é maior do que a capacidade daquele indivíduo, daquele trabalhador, de cumprir aquela meta, tanto do ponto de vista da quantidade de trabalho, como dos meios que ele dispõe para ajudá-lo a cumprir aquela meta. Daí gera toda essa questão de consequências de doenças e enfermidades. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto num outro momento, mas por hora nós queremos agradecer ao senhor, doutor Theo, por ter vindo aqui e nos esclarecer um pouco a respeito dessa pressão sobre o trabalho, sobre o trabalhador. Eu estou ao seu dispor. Muito obrigado.